Bom dia! Estamos aí mais uma vez juntos, através desse canal, para darmos continuidade às nossas aulas de física. né? Nós estamos aí nos dias de quarentena, todos em casa, lavando as mãos, não saindo na rua, e esse momento é necessário. Mas nós devemos continuar estudando, não podemos parar. A escola está fechada, mas você pode estudar em casa. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade aos assuntos que a gente tinha aí já começado as discussões em sala de aula, resolução de exercício. Agora a gente vai continuar, certo? Então a aula de hoje nós vamos começar aí, com esse tema: ondas eletromagnéticas e seus usos no cotidiano. Já vimos muito em sala de aula sobre ondas. Já vimos aí os tipos de ondas, nós já vimos as aplicações, aonde que se observa, por exemplo, o ultrassom, os animais que emitem esse som, o infrassom, qual a utilidade aí dessas ondas. E agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre as ondas eletromagnéticas, ondas que nós também já comentamos sobre elas. Por exemplo, nós já vimos que a luz, ela é uma onda eletromagnética. Qual a principal característica de uma onda eletromagnética? Que ela se propaga no vácuo, diferente de uma onda mecânica, de uma onda que não é eletromagnética. Por exemplo, o som. O som não se propaga no vácuo. As ondas eletromagnéticas têm essa característica, certo? Então, nesta aula nós vamos ver a aplicação desse tipo de onda. E também vamos entender que a luz, ela é uma onda eletromagnética, mas não é a única. Existem outras ondas eletromagnéticas, ela faz parte, ela é um tipo de onda eletromagnética. Fato interessante que nós podemos relatar aqui, que eu posso dizer para vocês, é o seguinte: a luz é considerada as ondas eletromagnéticas visíveis, ou seja, aquelas que a gente consegue ver é chamado de luz. Isso baseado no ser humano, por isso que eu coloquei aqui, ser humano, porque, por exemplo, existem alguns animais que enxergam outras ondas eletromagnéticas. Sério? Sim. Sabe quais os animais que conseguem enxergar? Por exemplo, a cobra. A cobra, ela tem um mecanismo de visão, ela consegue detectar o calor. Isso vem até ela através do infravermelho, que são ondas eletromagnéticas aí numa faixa invisível para o ser humano, certo? Mas visível para as cobras. Então aqui, quando nós falamos que a luz é uma onda eletromagnética visível, isso considerando o ser humano, ok? Beleza? A luz e as ondas eletromagnéticas têm uma velocidade constante no vácuo. Essa velocidade ela é representada pela letra C, velocidade da luz no vácuo. Esse valor no vácuo é de 300 milhões de metros por segundo. Então, 300 milhões de metros por segundo. Essa é a velocidade da luz no vácuo. Só que nós, como alunos aí do 9º ano, já temos aí uma habilidade de escrever em notação científica. Então, quando eu for colocar no cálculo, lá muitas vezes nós vamos usar isso aqui: 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como que as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo. A explicação já está no nome da onda, qual o tipo de onda que é? Eletromagnética. Ou seja, ela tem dois campos ali que se interagem entre si. É um campo elétrico e um campo magnético. Ou seja, o campo elétrico ele aumenta, passa do zero, depois chega no zero, depois diminui. Ou seja, ele fica oscilando, ele vai até um ponto máximo, depois até um ponto mínimo. Fica oscilando. Da mesma maneira, o campo, no caso magnético, vai até o máximo, depois vai até o mínimo, e fica uma oscilação, Eu não consigo nem fazer, mas fica uma oscilação, Um campo elétrico e um campo magnético, e um impulsiona o outro, certo? Isso faz com que
essas ondas eletromagnéticas se propaga no vácuo, certo? Ok? Em continuidade, eu quero falar um pouquinho das características que nós observamos no geral, né? Já vimos no geral nas ondas que tem essas características e as ondas eletromagnéticas também têm, certo? Por exemplo, quando eu olho aqui uma onda desenhada aqui apenas em duas dimensões, né? Aqui essa linha azul representando uma onda, né? Aí seria uma onda eletromagnética representada em 2D, ok? Eu tenho aqui alguns pontos máximos e alguns pontos mínimos, né? Isso vai acontecendo aí, né? Continuando, certo? Máximo e mínimo, máximo e mínimo. E isso vai gerar aí, então, a seguinte situação. Eu tenho aqui, quando chega desde o ponto central aqui, né? Do eixo central até o ponto máximo, eu vou ter esse deslocamento aqui, essa coisa que aumenta aqui, é a amplitude. Nós já vimos isso em aulas passadas. Né? E depois, quando chega no ponto mínimo aqui também, ó, eu vou ver a amplitude, ou seja, ela tem amplitude desde o ponto aqui médio até o máximo e depois até o mínimo. Isso caracteriza aqui então a amplitude da onda. Então vai ter ondas que vai ter amplitude maior e outras que vai ter amplitude menor. Eu já quero falar um pouquinho sobre a amplitude. Quando nós falamos de amplitude relacionado às ondas eletromagnéticas, nós estamos falando, sabe do quê? Da intensidade do feixe ali que está sendo emitido. Por exemplo, se for a luz visível, pensa em uma lanterninha fraca e uma lanterna mais forte. Essa intensidade ali, essa diferença de intensidade da lanterninha fraca para um foco de luz ali, de holofortes, não tem aqueles fortes que você não consegue olhar para ele? A diferença está justamente na amplitude daquelas ondas. Por quê? Uma amplitude maior é um feixe de luz que tem ali, né, uma maior intensidade, certo? Maior intensidade. O brilho é mais forte. Falando de ondas de rádio, falando de ondas ultrassônicas, né, que nós vamos ver daqui um pouco, né, é a mesma ideia. A amplitude está relacionada com a intensidade. Ok? Outra coisa que nós podemos observar, né, é o comprimento de onda. Né? Cada vez que a onda chega ao ponto máximo, né, ela vai lá no ponto mínimo e volta ao ponto máximo, nós entendemos que aqui é uma crista, aqui é outra crista, né? A parte de cima aqui nós chamamos de cristas. Né? Então, cada vez que chega aqui na crista, né, e volta, quando chega de novo, esse comprimento daqui até aqui, nós entendemos como lambda, essa letra aqui, que é a letra que representa aí o comprimento de onda. Essa distância que é dada, então, pelo comprimento de onda. Né? Aqui, também pelos vales, né? Desde um vale até outro vale, também nós caracterizamos como um comprimento de onda. Esses são os pontos aí que nós observamos, né? Aí com mais facilidade. Ok? Segura só mais um pouquinho aí. Já estou quase terminando. Espectro visível. Quando eu falo espectro visível, eu estou me referindo à luz que nós conseguimos ver. Certo? Nossos olhos, né, do ser humano sensibilizam. Aqui eu tenho dois parâmetros, né? Dois parâmetros que eu coloquei aqui, que o primeiro, a frequência, e o segundo, o comprimento de onda. Esses dois parâmetros estão relacionados entre si. Eles são inversamente proporcional. Né? Mais para frente a gente vai ver que a frequência ela é o inverso do comprimento de onda. Ou seja, quando a frequência aumenta, o comprimento de onda diminui. Né? Nós vimos aquelas oscilações, né, que eu desenhei agora. Aquelas oscilações, né, como em outra aula a gente já viu, por isso que eu não tinha repetido. É que a frequência é a quantidade de vezes, né, que a onda ali oscila por segundo. Isso é a frequência. O nosso olho começa a sensibilizar, ou seja, entra ali no espectro visível, a partir de 4 vezes 10 a 14 Hz. O que significa isso daqui? Um valor muito alto, né, a frequência da luz, ali, da onda eletromagnética, que o nosso olho começa a sensibilizar. 10 elevado a 14, significa que teria 14 zerinhos aqui na frente desse 4, certo?
Então essa frequência aqui é aquela que a gente começa a enxergar aqui do comprimento de onda para essa mesma frequência em torno de 700 nanômetros. 700 nanômetros ou 4 vezes 10 a 14 Hz. Né? No caso, comprimento de onda, 700 nanômetros. Isso daqui é para a cor que começa aqui, que é a cor que tem a frequência mais baixa, que é a vermelha. E assim vai seguindo, né? Alaranjado, né? Amarelo, verde, azul, né? No caso anil, e depois violeta, que no caso é a última cor que nosso olho sensibiliza, né? Que no caso aí já está numa frequência de 7,5 vezes 10 a 14 Hz. E aí você observa que o comprimento de onda vai diminuindo, tanto que o último comprimento de onda aqui é em torno de 400 nanômetros, certo? Então é assim que a gente analisa, é dessa forma que a gente vê, né, as cores, né, dessa forma que o nosso olho sensibiliza as cores, dentro desse espectro, ou dentro dessa faixa, de 4 vezes 10 a 14 Hz até 7 vezes 10 a 14 Hz. Né? E isso analisando no sentido de comprimento de onda, porque quanto maior for a frequência, significa que a onda oscila mais vezes por segundo. E se a velocidade não muda, né, pensa comigo, vai oscilar mais vezes por segundo. Significa que o comprimento de onda ali entre uma crista e outra vai ser menor. Né? Mais para frente eu acredito que a gente vai ver, com certeza vamos ver detalhadamente isso daí. Mas a princípio temos esse entendimento. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Né? E as cores elas vão nesse sentido. Ó. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Vai aumentando a frequência com esse sentido aí. Ok? Para finalizar, o último ponto dessa aula é uma analogia que eu quero fazer com vocês. Para isso, eu quero que vocês acompanhem na apostila de vocês na página 53. Tá? Eu vou comentar um pouquinho aí para além das cores. Né? Porque as ondas eletromagnéticas, como eu falei, são vários tipos de ondas. Né? A luz visível é apenas um tipo dela. E nós já vemos aqui agora que a luz visível é de 4 vezes 10 a 14 Hz até 7,5 a 14 Hz. Abaixo dessa frequência aqui, nós vamos ter uns tipos de onda. E acima dessa frequência aqui, quando aumentar aqui, nós vamos ter outros tipos de ondas. Né? Você pode ver comigo aí na página 53, você vai ver aí, né, que abaixo aí tem uma lâmpada no meio, se você observar tem uma lâmpada no meio, você vai ver que abaixo dela aí, por exemplo, tem um infravermelho, né? Micro-ondas, ondas de rádio. Então esses três tipos de onda, né? Você vê, por exemplo, lá no nosso micro-ondas, utiliza-se ondas eletromagnéticas ali para poder esquentar, né, o alimento. Ali ele oscila ali as partículas de água e faz com que aquele alimento venha cozinhar, né, venha aquecer ali. As ondas de rádio são ondas eletromagnéticas que têm frequências abaixo aí da luz vermelha, né? Ou seja, faz parte aí abaixo da luz vermelha, né? As ondas de rádio. Né? Ok. E acima dessa última, nós temos aqui, que é a violeta, né? Nós temos aí a ultravioleta, que é a luz solar, ali, que nós sabemos que tem que ter essa proteção, né? Quanto a esse tipo de radiação, que ele é prejudicial à saúde. O ultravioleta, muito cuidado, né, com esse tipo de onda. Temos também o raio-x, que é utilizado na ortopedia para poder, né, verificar ali se um osso está quebrado, entre outras coisas. Né? A máquina de raio-x ela funciona a partir ali de ondas, né, de raio-x. Essa é a onda, essa é uma frequência aí que está em torno de 10 a 18 Hz já. Né? Para finalizar, aí tem os raios gamas, que tem aí uma frequência maior, né, do que 10 elevado a 20, né, Hz aí. Essa é a frequência dos raios gamas. Pessoal, nossa aula de hoje finaliza por aqui. Eu quero deixar com vocês aí os exercícios, tá? Agora é com você, a página 53, né? E também aí da página 54.
beleza? Então a nossa aula finaliza por aqui, né? Aí bons estudos para vocês, tá? Divirtam-se fazendo exercício, tudo de bom para vocês, se cuidem, tá? Lavando as mãos, não saindo de casa, né? Valeu aí, abraço a todos.